Você já teve dúvidas sobre taxas e preços públicos? Pois o Tributário na Lata, que se inicia neste instante, está aqui para diferenciá-las. Para mostrar para você como é que funciona uma taxa e um preço público, eu vou me socorrer da súmula de número 545 do Supremo Tribunal Federal. Pois muito embora trate-se de uma súmula do ano de 1969, sim, ela ainda pode muito nos auxiliar. Confere comigo. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. O Supremo Tribunal Federal ele é muito claro ao afirmar que você não pode fazer nenhum tipo de confusão entre uma cobrança e a outra. De fato, quando você estiver diante de uma taxa, saiba que ela está sujeita a um regime jurídico de direito público, diferentemente do que acontece com os preços públicos, que se sujeita a um regime jurídico de direito privado. Além disso, as taxas correspondem a receitas derivadas. E derivadas, neste caso, porque o dinheiro arrecadado através das taxas provém do patrimônio do particular. Já os preços públicos são receitas originárias, pois a sua fonte é o setor público. Além disso, quando você fala a respeito de uma taxa, saiba que a sua natureza é compulsória, é de pagamento obrigatória. Preços públicos não, tem natureza facultativa. Por fim, a taxa ela serve para custear a utilização de um serviço público efetivo ou potencial. Já os preços públicos só podem custear serviços públicos de utilização efetiva. Aí, então, vale a pena você observar esse quadro comparativo que se formou e que ajuda muito a gente entender muitos dos serviços quando você vai ter uma cobrança de uma taxa ou então a cobrança de um preço público. Quando eu falo numa coleta de lixo, a coleta do lixo é remunerada por uma taxa. Por outro lado, se eu me refiro ao transporte coletivo ele é remunerado por preço público. Quando se fala na expedição de uma licença de funcionamento para uma determinada empresa, o ato de fiscalização que o poder público exerce para expedir uma licença como essa vai depender da remuneração através de taxas. Já a distribuição de água e esgoto e recolhimento de esgoto corresponde a um preço público. Mas não há dúvida nenhuma que o principal exemplo para a gente mostrar taxa e preço público continua sendo o pedágio. O que você acha? Pedágio se encaixa na característica de uma taxa ou ele tem natureza de preço público? Olha, eu digo para você que existe um único caso bastante particular no país, onde o pedágio foi enquadrado como taxa. Era o chamado selo pedágio. Selo pedágio que dava a oportunidade a este contribuinte, ao adquirir esse selo, pagar valores mensais e com isso ter direito a trafegar nas rodovias, ir e vir sem qualquer outro tipo de pagamento adicional. Agora, da mesma forma, se esse mesmo contribuinte ao longo desse mês sequer trafegasse na rodovia, o valor do selo pedágio continuaria sendo cobrado normalmente, uma vez que essa cobrança tinha natureza compulsória. Mas o pedágio, no molde mais comum que a gente conhece, aquelas praças de pedágio com uma série de cabines, fazem uma cobrança que tem natureza de preço público. Ela, então, é de natureza facultativa. Isso porque, se você não enfrentar essa rodovia, você não estará sujeito ao pagamento desse pedágio. Se você usar, portanto, se a utilização for efetiva, certamente a cobrança acontecerá, perfazendo, portanto, um preço público. Agora, um outro e último ponto vale a pena a gente analisar, uma vez que eu invoquei a súmula 545. Vamos terminar de analisar esse enunciado. Confere comigo mais uma vez. Ela diz que preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque essas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu.
Essa parte final que você observa destacada aí da súmula de número 545, ela corresponde ao chamado princípio da anualidade, que de fato já fez parte do direito tributário, mas isso em constituições pretéritas. A nossa Constituição Federal de 1988 não recepcionou o princípio da anualidade para o direito tributário, de modo que não precisa existir essa prévia autorização orçamentária para que uma taxa seja cobrada, por exemplo, no corrente ano. E assim quero ter mostrado para você quais são as diferenças básicas entre as taxas e os preços públicos. Fique muito atento a isso, porque isso realmente representa um tema muito interessante do direito tributário e, claro, ótimo para ser cobrado nas suas provas. Continue se inscrevendo, eu sei que você está curtindo os vídeos, mande as suas sugestões e não se esqueça, na página do YouTube tem um sininho. Clica nesse sininho após você fazer a sua inscrição, porque assim você sempre será notificado quando um novo vídeo estiver no ar. Esse é o Tributário na Lata, ajudando você a ser aprovado. A gente se vê, até a próxima!